Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã de segunda-feira eu quero, de forma lacônica, aqui de forma muito simples, explicar para vocês, trazer luz concernente à palavra de Deus, da qual que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo de número 9, é onde Jesus ele vai ensinar os discípulos a orar. Eu quero aqui trazer algo muito simples e abrir assim, tentar abrir o entendimento de todos que conhecem a palavra de Deus e têm colocado em prática dentro desse mesmo texto que eu estou dizendo aqui, em Mateus 6, versículo número 9, que está falando sobre a oração do Pai Nosso, né? É uma oração muito conhecida. Alguns dizem que é a oração mais forte que existe, outros, de forma sem ter o entendimento, fazem, né? Não estou dizendo aqui que está errado, eu vou aqui explicar aquilo que Jesus estava fazendo naquele dia com os discípulos. Havia no contexto judaico, né, naquela época, alguns pensamentos onde Jesus ele quebra alguns paradigmas ali no meio do povo, porque alguns, né, inclusive os religiosos da época, pensavam de que Deus era só o seu pai, os fariseus, saduceus, os herodianos, grupos religiosos que existiam na época, achavam que somente eles, por estarem bem vestidos, né, por falarem nas sinagogas, por serem conhecidos, né, como grupo religioso, achavam de que só eles eram filhos de Deus, em que Deus não ouvia, né? Inclusive não era práticas da oração ali, mas só eles era quem falava com Deus, só eles eram quem conhecia Deus e só eles eram os filhos de Deus. Isso é ser religioso, isso é religião. Não está mostrando para ninguém de que você é filho de Deus, de que você é um cristão, de que você ora e as coisas acontecem dessa forma. Né? E aí Jesus vem e quebra alguns paradigmas ali, alguns pensamentos religiosos que existiam na época. E aí Jesus ele abre o entendimento dos seus discípulos, pois nesta ocasião é necessário que você entenda isso, que nesta ocasião Jesus estava formando discípulos. Ele pega um grupo de pessoas e vai formar eles do seu jeito. E aí ele pega esse grupo para formar eles desse jeito e ele precisa explicar coisas a este grupo que eles não deveriam fazer. E, inclusive, uma das coisas que eles não deveriam fazer era imitar os religiosos da época. Eles não poderiam fazer dessa forma. E aí vem Jesus agora explicar para eles e ensinar a eles a orar, falar com Deus. Jesus fala bem para eles bem assim, olha, quando vocês orar, não seja como os hipócritas. Hipócritas é como se fosse, na verdade, na raiz da palavra hipócrita, né? É ator, é alguém que quer atuar, é fazer uma atuação. E Jesus ele falou, quebrou isso na vida dos discípulos, dizendo, olha, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, que acham que por muito falar, eles vão ser ouvidos. E outra coisa, eles gostam de orar nas praças, para serem vistos pelos homens. Não façam isso. Os homens não precisam ver. Outra coisa, tem momento que os homens vão ver porque não tem jeito. Mas não tem que ser um planejamento do seu coração, vou orar na praça para que os homens vejam. De maneira nenhuma. Vocês não podem fazer isso. Não sejam como eles. Quando vocês forem orar, entre no seu quarto, feche a porta. E com a porta trancada, ore ao seu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, o recompensará. E aí Jesus ele está ensinando a forma, o jeito de orar. E aí ele vai ensinar agora os discípulos falar, orar com o pai, falar com o pai. E aí, Jesus está dizendo ali, no versículo de número 9 em diante, esse ensinamento, que é como se deve orar. Jesus ele começa dizendo, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Perdão. Ele está ensinando algo ali que os religiosos da época, eles não faziam. Na verdade, era aquele pensamento que lá no início do vídeo eu falo sobre isso. Eles pensavam que o pai era só deles. Eles pensavam não. Eles agiam de forma em que o pai era só deles. E não era assim. E aí Jesus vem e diz, olha, o pai não é de vocês. O pai não é só de vocês. O pai é nosso.
Às vezes nós achamos de que nós não vamos orar por uma pessoa que não é cristã, porque Deus ele não vai fazer, porque aquela pessoa não é cristã como nós, aquela pessoa não serve a Deus como nós. Não, rapaz. Ore ao Pai, o Pai é nosso. O Pai vai abençoar se você orar por ela. O Pai vai fazer coisas sobrenaturais se você orar por ela. Se você colocar a mão, estender e profetizar, o Pai vai fazer segundo a tua vontade. Ele vai fazer. Mas o Pai é nosso. O Pai, se você pensa que o Pai é só seu, não, o Pai é só meu, Deus não vai fazer por ela, Deus não vai fazer por ele, o Pai é só meu. Se você pensa desse jeito, você é um religioso, você não é um cristão, você não é um servo de Deus, você é um religioso. E aí, Jesus ele quebra isso. Santificado seja o teu nome. Não é que nós vamos santificar o nome de Deus, porque Deus já é santo, santo, santo e não há outro além dele. Nós não vamos santificar o nome dele nunca. O que Jesus está dizendo é que ele é santo, poderoso. É como se, na verdade, a oração do Pai Nosso, vou explicar aqui por detalhe, e em pouco tempo, esse vídeo é muito rápido e eu quero que você entenda isso. É para você entender orar, é para você aprender, na verdade, a orar. A partir de hoje, a sua oração será uma oração bem feita. Não vai ser uma oração de, Deus me abençoe, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém, e dormiu. Não vai ser mais assim. Agora a sua oração vai ser uma oração bem feita, uma oração falando realmente com o Pai, o Criador de todas as coisas. O que Jesus está dizendo bem assim, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus está dizendo, olha, o Senhor que está no céu, nos abençoe. O Senhor que criou todas as coisas, que é santo acima de tudo, que é poderoso, nos abençoe. Seja o Senhor o centro. Tu és maravilhoso. E aí você vai dar nomes a Deus. Tu és conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor é que é santo, não há outro Deus além de ti. E como Salomão orou no livro de 1 Reis, 2 Reis, perdão, eu também oro. O Senhor é que é poderoso, o Senhor é que é maravilhoso. Isso é santificar o nome de Deus. E isso é falar quem Ele é. Você precisa falar quem Ele é. Glorificando ao Pai, honrando a Ele, exaltando a Ele no início da sua oração. E aí você vai dizer, venha o teu reino, o Senhor é que é rei. Deus, até hoje eu governei a minha casa, até hoje era a minha vontade, até hoje é o meu desejo. Eu estou falando, você orando pela sua casa. Aí agora, ore pela sua nação. Até hoje, Senhor, os homens é que têm governado, eu tenho visto isso, e eu estou debaixo desse governo. Muitas pessoas estão debaixo desse governo. Mas agora, venha o teu reino, governe, dá ordens, manda, Senhor, e nós o obedeceremos. Faz segundo a tua vontade. O teu reino, ele é eterno. O Senhor é quem manda, e a tua vontade é absoluta. É o Senhor quem faz. E aí, esse seja feita a tua vontade, é você dizer para ele, venha ao teu reino e faz segundo o que o Senhor quer. Não deixe mais o homem governar, não deixe o homem fazer conforme os seus pensamentos, não permita com que o homem faça de acordo com os seus planejamentos, mas que venha o teu reino e faz a tua vontade. O Senhor é que é Deus, o Senhor é que é poderoso, nós somos criatura, e o Senhor é que é criador, e o Senhor é quem manda e nós o obedecemos. Faz segundo a tua vontade, Senhor. Essa é a oração do Pai Nosso. E depois ele vai dizer bem assim, assim como na terra, como no céu, faz a tua vontade, como o Senhor faz aí no céu. O Senhor é quem governa, o Senhor é quem dá ordens. As estrelas batem em continência, o Senhor sabe o nome delas. Toda a criação te obedece, o mar te obedece, o vento tem que parar quando o Senhor disser, a baleia tem que engolir o homem quando o Senhor dá ordem para ela engolir. Faz, os anjos lhe obedecem com as suas ordenanças. Faz aqui na terra, faz aqui na minha casa, como o Senhor faz no céu. Faz, Senhor. Essa é a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. E agora, depois disso tudo, você vai agora pedir. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O pão nosso de cada dia é, Senhor, não deixe faltar o alimento. Senhor Deus, que este dia seja um dia de prosperidade. Este dia, não estou falando anos, estou falando este dia, porque Ele está nos ensinando a pedir pelo dia. Não é para você orar pela cesta básica do ano, não é para você orar pela prosperidade do ano, é para você deixar Deus conduzir dia por dia. Ore pelo dia de hoje. Peça a Deus pelo hoje e deixa Deus fazer o amanhã. Porque cabe a cada dia o seu próprio mal.
Deus, ele sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe, nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Então ore por hoje. Senhor, que esse dia seja um dia de livramento, seja um dia de prosperidade, que não falte o alimento na mesa hoje, nem no café, nem no almoço e nem na janta, mas que também não falte para aqueles que não têm. Abre a porta para aqueles que não têm, abre a porta para aqueles que estão desempregados. Senhor, em nome de Jesus, faz lá, opera lá. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. Deus, assim como o homem se perdoa, perdoa nós. E se você tem perdoado os outros, você será perdoado. É aquilo que Jesus falou, né? Que perdão é condição para ser salvo. Perdão, nós só... o perdão, querido, ele abre portas. E nós precisamos entender isso, de que o perdão, ele é uma chave. E se eu perdoo, eu vou ser perdoado. Se eu não perdoo, não tem como ser perdoado. E eu preciso perdoar. Não importa quão vil essa pessoa é, quão desgraçado essa pessoa é. Você tem raiva, ódio dela. O ódio, ele te traz doença. A raiva, ela te fecha portas. E você precisa perdoar para que as portas sejam abertas. Você precisa virar essa chave aí para que você também seja perdoado. Então perdoa. Quando você for fazer essa oração, perdoa nossos erros e as nossas falhas, assim como nós temos perdoado a todos os nossos devedores, se você realmente perdoa. Se você realmente perdoa, você vai fazer essa oração dessa forma. Quando chegar nesse ponto aí, você vai pedir perdão, você vai ser perdoado, porque você também perdoa. Se você não perdoa, infelizmente, você não vai ser perdoado. Porque condição de ser perdoado é uma condição de perdoar. É necessário que você perdoe para que você seja perdoado. E não nos deixes cair em tentação. Senhor, livra-nos das tentações, dá-nos livramento, nos ensina a resistir ao diabo, livra-nos dos perigos que estão no nosso caminho, ao nosso derredor, livra os nossos pés de não vir escorregar, de não vir vacilar, esteja no controle de cada passo meu, não deixe com que o inimigo me toque, e nem toque os meus, e nem toque esta nação. Ore sempre pela sua nação também, porque o que vir sobre a nação virá sobre nós. Nós estamos aqui, nós moramos aqui, nós residimos aqui, nós precisamos orar pela nação. Senhor, governe essa nação, livra essa nação da tentação, livra esta nação dos perigos que nos rodeiam, livra esta nação dos homens ruins, livra esta nação dos ladrões, dos homicidas, livra esta nação de homens perversos que maquinam mal contra ela mesma. E aí Deus vai estar abençoando a nossa nação e a toda a nossa casa. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí você encerra novamente, como lá no início. Você encerra dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você encerra novamente, como lá no início, glorificando ao Pai, porque teu é o reino. Olha, você está encerrando uma oração como você iniciou ela, adorando a Deus, glorificando ao Pai, honrando a Ele, dizendo quem Ele é. E lá você vai no final dizer também, novamente, dizendo quem Ele é, adorando a Deus, dizendo teu é o reino, Senhor. Teu é o poder, tua é a glória para sempre. Tu és Senhor de tudo. Tu és Rei acima de todas as coisas. Tu és eterno. E é o Senhor quem governa eternamente a minha vida, a minha casa, a minha família, todos os meus projetos, os meus sonhos, toda essa nação. O Senhor é quem governa. Teu é o reino para todo sempre. Que você seja abençoado com essa explicação e que a partir de hoje você aprenda a orar de forma coerente, de forma sábia, diante desse Deus que é todo poderoso, que ouve as nossas orações e Ele quer sim te responder, te dando uma resposta, não da forma que você pretende ouvir, mas de uma forma que Ele quer fazer, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Um grande abraço, aqui é o pastor Genivaldo, para te abençoar nessa iniciar de tarde, de segunda-feira. Que Deus te abençoe, Deus honre a sua casa e toda a sua família, no nome de Jesus. Um grande abraço.